Senhor a todos, professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, pastor Davi Passos, aqui para mais um subsídio teológico da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estaremos falando sobre a lição 11, que tem o tema A Promessa de Provisão. E o texto áureo da nossa lição nós encontramos em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, versículo 25, que a parte A diz o seguinte, a nossa lição está dizendo aqui: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Verdade prática, nossa lição nos traz o seguinte texto: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. A nossa leitura em classe, nós encontramos no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 25 até o versículo 31, que diz a seguinte passagem: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu com qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Temos aqui 3 objetivos para estudar essa lição. Primeiro, o objetivo é conscientizar de que o Senhor provê as necessidades básicas de seus filhos. Segundo objetivo é enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal, da ansiedade que assola o mundo. E o terceiro objetivo é explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Então, temos aqui falando sobre este tema, a provisão, aqui a promessa, de provisão. A introdução da nossa lição, ela nos diz o seguinte: nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. E sabemos que a Bíblia revela que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar que ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. À luz de Mateus 6, percebemos a importância que o nosso Senhor dá a todas as esferas da natureza humana. Por isso, nessa lição, estudaremos acerca das instruções como promessas que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida. Então, falando sobre esse tema, promessa de provisão, nós olhamos para Salmo capítulo 32, versículo 2, ali diz: Salmo 23, versículo 2, ali diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, quando Deus criou o homem no seu plano original,
Naturalmente, existiam necessidades a serem satisfeitas ali no seu habitat edêmico. No entanto, na condição de um ser criado à imagem conforme semelhança de Deus, as suas necessidades eram quase em tudo diferentes das necessidades das pessoas depois da queda. Isso porque antes de pecar, deixando de ouvir a voz de Deus, o homem foi programado por Deus para viver eternamente. E na sua vida eterna, o homem não envelheceria, não conheceria doenças e enfermidades e muito menos a morte. Agora, ao criar o homem, Deus certamente o fez de modo especial, como fala em Gênesis capítulo 1, versículo 26 até o 28. E ali no jardim, desse modo no jardim, ali do Éden, Adão e Eva não teriam falta de nada se tivesse ouvido a voz de Deus, e não de não tocar ali na árvore da ciência do bem e do mal, como fala Gênesis 2:17. Então, que era um meio de prova para a sua fidelidade no uso do seu livre arbítrio. Então, o seu metabolismo humano necessitava de alimentação, mas havia todo tipo de alimentos indispensáveis a seu corpo físico. O organismo de ambos era perfeito. Bastava apenas comer de toda a árvore do jardim, inclusive da árvore da vida, que viveria em perfeita saúde e sem perspectiva de doença ou morte. Mas, de igual modo, não necessitavam ali de medicamentos para ali a velhice ou para combater doença. A Bíblia, o texto bíblico afirma esse entendimento quando fala em Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, antes da queda, não se vê recomendação do Senhor para que animais fossem mortos, para o ser humano obter ali os nutrientes de que ele necessitava para a sua alimentação. Tá? Como diz Gênesis 1, 29 a 30. No Éden, ainda nós vemos que todas as necessidades emocionais do ser humano eram plena e perfeitamente satisfeitas. Eles não conheciam ali a ansiedade, eles não conheciam o estresse, a melancolia, as tristezas, eles não conheciam a falta de reconhecimento, eles não conheciam a baixa autoestima, dentre outros sentimentos negativos. A condição espiritual deles dava-lhes perfeita paz, tranquilidade e harmonia. E as necessidades espirituais ali era suprida de forma única e especial com a presença diária de Deus, que os visitava pela viração do dia, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 8. Né? Ou seja, nos fins das tardes. No entanto, quando desobedeceram, Deus, ele apareceu a eles, porém com grave repreensão e promessa de juízo. No capítulo 3, versículo 17, até o 19, a Bíblia fala: e Adão disse, portanto deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa.
Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá. E comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 17 a 19. Com essa sentença, Deus, ali com essa sentença de Deus, o homem passou a ter outros tipos de necessidade, como as de que conhecemos até os dias presentes. Mas Deus, ele, na sua bondade, misericórdia para com o ser humano pecador, promete suprir as necessidades de todos os que aceitam a sua salvação mediante a Cristo Jesus. Ainda que em meio às aflições próprias da condição humana na terra, como Jesus profetizou lá em João 16 e 33, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, as necessidades humanas foram catalogadas pelo psicólogo americano Abraham Maslow, no seu livro A Teoria da Motivação Humana, publicado em 1943, e segundo ele, a necessidade ou as necessidades humanas podem ser categorizadas em 5 níveis. Primeiro, fisiológicas, que são ali ar, água, comida, exercício, repouso e saúde. Segundo nível é a necessidade de segurança, abrigo, estabilidade e segurança. Terceiro é o nível social, de se sentir querido, pertencer ao grupo e ser incluso. Quarta necessidade é a estima, poder, reconhecimento, prestígio e autoestima. E a quinta necessidade, nós vemos que é a autorrealização, que está ali ligado ao desenvolvimento, criatividade, autonomia e realização. Então, as estruturas sociais e econômicas dos povos nem sempre conseguem atender a todos esses tipos de necessidades. Maslow esqueceu-se de um tipo de necessidade indispensável ao ser humano para que ele viva em paz e em segurança na sua jornada na Terra, que são as necessidades espirituais. Contudo, na sua palavra, Deus assegura bênçãos tais que suprem todas as necessidades. Todas as nossas necessidades espirituais, emocionais, físicas, como disse Davi lá no Salmo 23 e 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então, vamos para a nossa lição. Primeiro tópico, nós temos o tema dizendo a provisão das necessidades básicas. Primeiro ponto diz, não fiqueis ansiosos. Ali na lição diz, no Sermão do Monte, capítulo 6, do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, a oração, jejum, dentre outros temas. Ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com a necessidade básica da vida. Pois o Deus que provê para todos os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não fiqueis ansiosos. Primeiro tópico da nossa lição e o primeiro ponto ali diz, não fiqueis ansiosos. Lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte,
o Senhor Jesus, ele ensina sobre as esmolas, ele ensina sobre as orações, sobre o jejum e dentre outros temas. Mas ele ensinou aos discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida. Deus, que provê para todos os animais e os vegetais, cuida também das necessidades básicas, emocionais, espirituais do ser humano. Por isso, o próprio Senhor, ele afirmou lá em Mateus capítulo 6 e 25, quando ele diz: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Então, no seu cuidado para com os seus servos, Jesus, ele promete suprir plenamente todas as necessidades básicas de alimentação, saúde, vestimenta e outras ali da mesma categoria. No segundo ponto da lição, aqui diz o seguinte: a provisão do alimento diário. Olha o que nós lemos na lição. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê o seu alimento diário. Essa belíssima imagem bíblica nos lembra de que se Deus olha para os animais, uma categoria inferior ao ser humano, temos a certeza de que ele olha, cuida e se relaciona com as pessoas. Dessa maneira, ele sabe que não vivemos sem o alimento diário para nutrir o nosso corpo. Ainda assim, mesmo a respeito da necessidade mais básica da vida, nós devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominado pela ansiedade. Então, a provisão do alimento diário, os alimentos, eles são permanentemente necessários à saúde do corpo. Sei, mas no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, Jesus ensina sobre esmolas, Jesus ensina sobre oração, Jesus ensina sobre jejum e outros temas. E também falou sobre a solicitude da vida, mostrando ali que os seus servos não devem viver preocupado com as necessidades básicas, pois Deus cuida de nós. Ele disse em Mateus 6 e 25, ali: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber. Então, o corpo humano, o nosso corpo, projetado e criado por Deus, ele tem uma estrutura extraordinária que jamais poderia ser fruto do acaso. Como dizem os evolucionistas materialistas. O esqueleto humano, ele constitui ali o arcabouço que sustenta os músculos. Ele protege os órgãos internos e permite uma grande variedade de movimentos. É formado por 206 ossos e corresponde a 1/5 do peso total. Há 216 tecidos no corpo humano. O corpo humano possui glândulas, que são grupos de células, que produzem hormônios ou substâncias que regulam o funcionamento do nosso corpo. O corpo humano produz 200 hormônios diferentes. A constituição do corpo é tão extraordinária que o próprio salmista declarou-se extasiado quando ele fala lá no Salmo 139, versículo 13 até o 16, ele diz: pois possuíste o meu interior, entristeceste-me no ventre de minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado.
Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui gerado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Então, quando olhamos para o corpo humano, o sistema imunológico do homem é tão especial que um só linfócito produz 1 milhão de anticorpos por hora. O corpo é formado por 70% de água. E quando falta água suficiente, a pessoa tem sede. Quando falta os nutrientes, vem a fome. A alimentação e água, elas são necessidades básicas, fundamentais para o corpo humano. Por isso Jesus disse que os seus servos não devem andar ansiosos sobre o que comer ou o que beber. Terceiro ponto da nossa lição fala sobre a provisão da vestimenta. Ali diz o seguinte, da mesma forma, nos versículos 28 e 29, o Senhor Jesus faz uma referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Em relação ao ser humano, Deus interage de uma maneira muito especial com ele. De modo que também lhe provê as vestimentas. A respeito dessa necessidade básica humana, devemos aprender a confiar em Deus e não nos deixar dominar pela ansiedade. Tanto o alimento diário quanto as vestimentas do corpo, Deus sabe de que necessitamos deles e por isso devemos fazer a nossa parte. Então, jamais permitir que a inquietação e a ansiedade domine os nossos corações no processo de buscar o que comer e o que vestir. Então, quando falamos da providência da vestimenta, nós vemos que em sequência Jesus ele disse que os seus servos não devem estar preocupados quanto ao corpo em relação ao que se vestir. Lá no versículo 25 diz, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Então, para mostrar o cuidado de Deus com os seus filhos no que tange a alimentação e a vestimenta, Jesus, ele exortou ali, em Mateus capítulo 6, versículo 25 até o 34. Ele diz, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vamos vestir? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã,
porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, nós temos aqui o segundo ponto, o segundo tópico diz o seguinte: a provisão das necessidades emocionais. Primeiro ponto diz: somos seres integrais. Lendo na lição diz o seguinte: a palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. E nesse sentido, além de necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, o que se passa na alma reflete no corpo. Ela é a esfera responsável pelas emoções e pelos sentimentos. Ela se entristece sente afeto, se alegra. Por isso, a mordomia da alma é indispensável para o nosso bem-estar completo. Assim como o corpo, a alma deve ser cuidada, preservada de maneira irrepreensível. A forma como lidamos com nós mesmos transborda para a forma como agimos com os outros. Então, de fora para dentro de nosso ser temos o corpo e depois a alma. E em sentido teológico, a alma é a sede das emoções do nosso sentimento. Jesus, ele falando lá em Marcos capítulo 14, versículo 34, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Então, a alma se entristece e ela é a parte sensível da vida do ego, a sede das emoções do amor, como fala Cantares capítulo 1, versículo 7. E do anseio da alegria, como diz Salmos capítulo 86, versículo 4. Quando falamos da mordomia da alma, ela é muito importante e indispensável. Lá o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Ali a Bíblia dizendo: e o Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo seja plenamente conservado, irrepreensível, para a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a alma do homem, assim como o espírito e o corpo, deve ser conservada e irrepreensível para a vinda do Senhor Jesus Cristo. E essa é a essência da mordomia da alma. Cada um deve mantê-la com irrepreensibilidade ou integridade e santidade. No segundo ponto do tópico 2, fala sobre a ansiedade do mundo. Ali diz, lendo na lição, as palavras de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ele trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisões. O nosso Senhor nos alerta para o fato de a ansiedade poder nos prejudicar. De acordo com os dados do OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, o transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge a cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial de ansiedade, pois ele afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme dados do OPAS. Esses dados mostram um ponto da ausência da paz no mundo e como as inquietações estão bem presentes na vida das pessoas. Então, grande parte das pessoas no mundo sofrem de transtorno de ansiedade. E tais pessoas não desfrutam de tranquilidade, de paz no coração. E a razão e a resposta estão na Bíblia, quando em 1 João capítulo 5, versículo 19 fala: o mundo todo está no maligno. Então, segundo essa organização aqui, Pan-Americana de Saúde, OPAS, né,
vítimas da ansiedade, pessoas com transtornos mentais como a depressão, alcançaram 300 milhões no mundo e de modo nada desejável. Então o Brasil, como a lição fala, ele lidera o ranking mundial de ansiedade. E a ansiedade, ela atinge ali mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo, né? No Brasil, o transtorno afeta cerca de 18,6 milhões de indivíduos, conforme dados do OPAS, né? O que corresponde a 9,3% da população. Já no Paraguai, 7,6% da população. Em Noruega, nós vemos 7,4% da população. Na Nova Zelândia, nós vemos 7,3% da população. E aqui na Austrália, onde vivemos, 7% da população sofre desse transtorno, né? A ansiedade. Então, surge em seguida, completando o ranking dos 5 países com a maior percentual de registros, tá? Então, esses que eu mencionei aqui para vocês. No terceiro ponto do tópico 2, nós temos a solução para a ansiedade. Ali diz o seguinte: a nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, guardar o coração e sentimentos de toda inquietação e lançar a nossa ansiedade em Deus e descansar nele. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. Então, um dos nomes compostos de Deus na Bíblia é Jeová Rafá, que significa, está lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26, o Senhor que cura. Eu sou o Senhor que te sara. Então, pelo seu poder e pela vontade dele, Deus cura o homem de qualquer doença, enfermidade, transtorno, síndromes, seja qual for a sua natureza. O Deus que curou no Antigo Testamento é o mesmo que cura hoje. Nosso Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, operou muitos milagres de cura física, emocional e espiritual. Ele curou um paralítico que amargava a enfermidade há 38 anos e também um cego de nascença. Foram curas jamais vistas, mesmo com todo o avanço da medicina. Mais do que isso, ele mostrou o seu poder sobre a morte e ao ressuscitar pessoas falecidas depois de alguns dias, como foi o caso de Lázaro em Betânia. O apóstolo Pedro, ele doutrinando sobre Jesus Cristo, ele declarou lá em 1 Pedro capítulo 2 e 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Sim, Jesus cura, sim. Jesus cura todas as enfermidades. Não há enfermidade que Jesus não possa curar. Como diz Mateus 12, 25. Para tanto, como todo o que ele faz, há condições a serem atendidas. Então, a primeira delas é crer que Jesus é Deus e que ele veio ao mundo para salvar a humanidade. Depois, é necessário ter fé que ele pode fazer milagres segundo a sua santa vontade, declarando
ali qual era a sua missão na terra, Jesus mesmo falou em Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres e enviou-me a curar os quebrantados do coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, na sua missão, é uma missão gloriosa. Jesus diz que foi ungido pelo Espírito do Senhor para evangelizar os pobres e curar os quebrantados de coração. Isso é, para curar as pessoas com problemas mentais, emocionais ou psicológicos que as abate ou que quebrantam a mente, como também para dar vista aos cegos. Não devemos estar ansiosos. Em seu poder para curar as pessoas com problemas emocionais, o apóstolo Paulo diz de forma bem categórica lá em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações de súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, esse texto deixa bem claro que, como cristão e com fé em Jesus, não devemos estar inquietos ou ansiosos por coisas alguma. Que devemos buscar a Deus orando, suplicando e rendendo-lhes ações de graça. E o resultado dessa fé é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará nosso coração, nosso sentimento em Cristo Jesus, que nos garante a provisão diária para todas as nossas necessidades emocionais. E outra coisa, lançar a ansiedade sobre Deus. O apóstolo Pedro corrobora ali com esse entendimento de que Jesus tem a solução para os problemas emocionais na sua primeira carta, quando exorta ali os jovens. E ele diz lá em 1 Pedro 5, 5 até o 7. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. As enfermidades, queridos, emocionais agravam-se quando a pessoa concentra-se nela e nos seus efeitos, dando lugar ao desânimo, à tristeza, à frustração e à perda de sentido para a sua vida. São atitudes que podem levar à depressão e até ao suicídio. Mas quando lançamos sobre Deus nossas ansiedades, Ele tem a solução perfeita para a nossa cura e vitória. O Senhor não nos deixa ficar abalado quando lançamos nossos problemas sobre Ele. A Bíblia fala no Salmo 55, versículo 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, a solução para os problemas da vida, nós temos aqui o salmista falando no Salmo 37, ele iniciou 3 atitudes para quem quer vencer os problemas e as lutas da vida humana e não ser dominado pela ansiedade. Então, no Salmo 37, nós vemos ali o versículo 4, fala, primeira atitude é alegra-se no Senhor. Versículo 4 do Salmo 37 fala, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o desejo
do teu coração. Então, há pessoas nas igrejas locais que, quando enfrentam lutas, desafios, justiças, decepções, passam a murmurar e reclamar e até descrer de Deus. É o caminho para a derrota total. Mas o salmista diz: deleita-te, alegra-te no Senhor. E como resultado dessa alegria, Deus concederá o que o nosso coração deseja. Alegrar-se em momentos difíceis não é fácil, mas alegrar-se confiando em Deus produz efeitos maravilhosos. Porque Deus agrada-se de quem confia nele. No versículo 5 ainda diz: entrega os problemas ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará. Diante das lutas que acontecem em nossas vidas, nós devemos exercitar nossa fé em Deus, a fim de que não fiquemos fixados nos problemas. Quando ficamos ali olhando para os problemas, eles crescem diante de nós, pois nos sentimos impotentes para resolvê-los. Entregar o caminho ao Senhor quer dizer entregar nas mãos onipotentes dele nossos problemas, sejam de ordem física, emocional ou espiritual. Então, essa entrega, todavia, deve ser com confiança a fim de alcançar a vitória. Confia nele e ele tudo fará. Então, além do mais, como resultado dessa entrega confiante, o Senhor diz: e ele fará sobressair a sua justiça, a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Então, essa promessa aplica-se muito bem ao crente que tem algum problema com alguém, de acusação infundada, de demandas da justiça, como fala o versículo 1, né? Terceiro ponto é descansar e esperar no Senhor. Ali no versículo 7 diz: descansa no Senhor e espera nele. Essa é provavelmente a exortação mais difícil de ser cumprida. Entregar os problemas a Deus de modo confiante e alegrar-se no Senhor não são atitudes fáceis de serem observadas. A natureza humana é tendente a valorizar mais os problemas do que buscar a Deus com alegria e fé. Descansar nele significa que, ao entregarmos nossos problemas nas suas mãos, não mais damos lugar à ansiedade e à preocupação excessiva, que nos tira a paz, o sono e até a vontade de alimentarmos-nos. E em prática também, o que o autor aos Hebreus entende o que seja fé. Ele diz lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, quem descansa no Senhor e espera nele, depois de ter-lhe entregado os problemas que podem causar ansiedade, não mais se perturbam. Descansam pacientemente, com fé, com o fundamento da sua palavra, pois pela fé já tem a prova das coisas que não se vê. Então, nenhuma dessas recomendações do salmista são fáceis e simples de serem atendidas, mas é possível atendê-las com a graça de Deus, porque está escrito lá em Filipenses 4:13, posso todas as coisas daquele que me fortalece. No terceiro ponto, aqui no terceiro tópico, nós vemos a provisão das necessidades espirituais. Então nós temos aqui, primeiro ponto diz o seguinte: necessidade de salvação. Além de ser corpo e alma,
O ser humano também é espírito, por isso temos as necessidades espirituais. A maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Essa necessidade não é apenas de um indivíduo, mas de toda a humanidade que carece de salvação. Assim, tudo o que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário providenciou a salvação e preencheu a necessidade espiritual do ser humano. Então, Deus, ele dá proteção e segurança. E no mundo em que vivemos, nós vemos, uma das maiores necessidades humanas é a de ter proteção e segurança para si e para a família. Nunca houve tanto desenvolvimento técnico e científico como nas últimas décadas da história. Em termos tecnológicos, os avanços são extraordinários. Em todas as áreas das atividades, nós vemos que é notável o índice de desenvolvimento em termos de recursos, de meios de realizações a serviço do bem-estar do ser humano na Terra. Então, entretanto, parece que inversamente proporcional à melhoria das condições técnicas a serviço do homem. Seja nos transportes, na economia, na indústria, no comércio, na medicina e na saúde. Pode-se observar que o ser humano não se sente seguro. Nas grandes e médias cidades, observa-se o aumento da violência e da marginalidade. As pessoas, elas saem das suas casas com receio de que haja algum tipo de abordagem, uma abordagem ameaçadora de pessoas de má índole que se dedicam ao roubo, dedicam ao furto, aos assaltos, quase sempre à mão armada. O cidadão de bem sente-se desprotegido, inseguro ante ao aumento da criminalidade. Quando olhamos as residências das pessoas que têm condições, elas estão rodeadas de cercas elétricas, de concertinas ou outros obstáculos, visando coibir a ação dos criminosos. As forças de segurança pública não conseguem evitar mais a maior parte das ações criminosas contra a vida das pessoas ou contra o seu patrimônio. Para piorar, há muito mais ainda, mesmo entre os políticos, que defendem os bandidos, classificando-os como vítimas da sociedade. Com todo esse quadro tenebroso, nós vemos de insegurança social. Os que confiam em Deus têm a certeza de que pode estar seguro quando debaixo da sua potente mão, que provê meios para dar segurança e proteção. O salmista, no Salmo 4, versículo 8, ele diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Diante do aumento da insegurança, os servos de Deus podem dizer que dormem em paz e confiantes, porque Deus faz com que eles habitem em segurança. Deus provê segurança para os seus servos através do anjo do Senhor, como está escrito em Salmo 34, versículo 7 até o 9. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De que temerei? Ou de que terei temor? O Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza. Que terei medo? Quem terei medo? Salmos 27, versículo 1. Então, na provisão de Deus, para proteção e segurança, vai além do simplesmente nos livrar dos perigos externos. Ele também nos protege de forma espiritual, guardando-nos do mal e fortalecendo-nos em todos os momentos de fraqueza, né?
Aí, falando da provisão das necessidades espirituais, além de suprir nossas necessidades físicas, Deus ele também se preocupa com as necessidades emocionais e espirituais. Ele nos oferece conforto, paz, direção em meio à tribulação e capacita-nos a viver uma vida plena e significativa. E essa promessa, ou essas promessas de Deus, são, porém, condicionais. Para deles de usufruir, é indispensável que os seus servos satisfaçam as condições, os requisitos para receberem a provisão divina. E a seguir nós vemos aqui algumas das necessidades espirituais que são suprimidas, ou supridas por Deus quando fazemos a sua vontade. Primeiro, é a necessidade da salvação, que nós lemos aqui. Esta é, sem dúvida, alguma da maior necessidade espiritual do homem. Por causa do pecado que passou ali a todos os homens, trazendo morte a todos, como diz Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por o homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então não há exceção para a humanidade. A Bíblia fala em Romanos 3 e 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, os crentes em Jesus que o aceitaram já são salvos, mas precisam manter essa realidade na sua vida diária. Não existe na Bíblia a doutrina de que uma vez salvo, salvo para sempre, incondicionalmente. Isso é heresia. Os pais de família cristã, os obreiros e crentes em geral, devem orar pela salvação de suas respectivas famílias. Deus, ele promete salvação para a família, mas precisamos orar e cultuar a Deus nos lares. Culto doméstico tem sido ignorado pela maior parte dos crentes em todos os países. O resultado é a grande parte dos filhos não segue mais a Cristo. Precisamos dizer e fazer como Josué falou, lá em Josué capítulo 24, versículo 15 e 16. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, pois, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amoreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondendo o povo e disse, nunca nos aconteça de deixarmos o Senhor para servirmos outros deuses. Segundo ponto aqui do tópico 3, fala sobre a necessidade da presença e direção de Deus. A lição diz o seguinte, outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença, da direção de Deus na vida. A cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a vontade em nossa vida. Além dessa preciosa presença, precisamos também da direção divina em nossa jornada. De tempos em tempos, precisamos tomar decisões, fazer escolhas e agir. Por isso, não podemos fazer nada sem a direção divina. Para isso, nós temos o Espírito Santo, o nosso ajudador, e a palavra de Deus como bússola. O Espírito Santo nos ilumina no entendimento das Escrituras e, por isso, nos guia em tudo. Ele preenche essa necessidade espiritual. Então, necessidade da presença e direção de Deus. Ninguém pode ser salvo sem ser santo. Contudo, a santificação, que é o processo contínuo para permanecer salvo, precisa ser buscada. E Deus, ele dá a santificação a quem ele a busca. E está escrito lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O apóstolo Pedro ainda escreveu na sua primeira carta, ali de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede, pois, também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. No terceiro ponto da nossa lição aqui do tópico 3 fala, necessitamos do Espírito Santo. Lendo na lição diz o seguinte, a direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do próprio Espírito em nós. Já dizia o salmista, não retires de mim o teu Espírito Santo. Para cumprir a sua missão na terra, o Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma, ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. E até as nossas intercessões não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. Sem essa obra, a igreja não pode avançar. O Espírito Santo provê a nossa necessidade espiritual. Então, uma vez salvo, o cristão precisa cultivar diariamente a busca para estar na presença de Deus. Quando o salmista fala, ele experimentou ali a presença do Senhor na sua vida, ele fala lá no Salmo 16, versículo 11, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a abundância de alegrias e a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, para chegar a essa conclusão, ele procurou agradar a Deus, dizendo, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Salmo 16, 8 e 9. Então, quando Davi caiu ali, naquele grave pecado de adultério, ele sentiu-se muito perturbado, entendeu? Então ali nós vemos que ele sentiu a falta da presença de Deus que desfrutava antes dele ter caído. Salmo 51, versículo 11 fala, não me lances fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Então a perda de amigos é triste, mas a perda de emprego causa muito problema. A perda da paz é algo perturbador, mas perder a presença de Deus é uma situação inquietante, que tira a paz e a alegria, o sono e até pode causar a falta de desejo de alimentar-se. Somente na presença do Senhor é que há abundância de alegrias. E estar na presença de Deus diariamente é condição indispensável para ter comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. A necessidade da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é dada pelo Espírito Santo e traz resultados maravilhosos para quem quer ter uma vida de vitória. A Bíblia mostra-nos o que aconteceu em Israel quando o povo ouviu a leitura da palavra de Deus durante toda a manhã junto à porta das águas. O povo inclinou-se e adorou com o rosto em terra. Neemias capítulo 8, versículo 9 diz, porque todo o povo chorava ouvindo a palavra da lei. Versículo 9 e 10, continuando ainda Neemias. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdra, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem chorais, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes, mas ide comei as gorduras e bebei as doçuras e enviai porções aos que não têm nada para comer para si.
nada preparado para si. Porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, essa é uma provisão espiritual extraordinária. E o crente alegre, meus queridos, no Espírito Santo, ele tem força para vencer todas as lutas e dificuldades da vida. A necessidade de paz interior. Nós vimos que o Brasil é campeão mundial de pessoas portadoras de transtornos de ansiedade. Tal problema é resultante da falta de paz interior. E esta não se encontra nos remédios, nos consultórios dos médicos, de psicólogos ou de psiquiatria. São recursos valiosos que ajudam pessoas a amenizarem os seus problemas emocionais. Mas ajuda aqui a verdadeira paz interior, porém, só pode ser encontrada quando nos relacionamos com Deus e com Cristo diariamente, na sua santa presença. A paz de Deus não vem automaticamente, ela deve ser buscada. Salmo 34:14 diz: aparta-te do mal e faze o bem, procura a paz e segue-a. Então Deus quer conceder paz aos que o amam e obedecem. Salmo 119, versículo 165 diz: muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. É promessa de Deus para quem nele confia. Isaías 26:3 fala: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque em ti confia. Ou porque ele confia em ti. Então, temos a necessidade da paz. Temos a necessidade da direção de Deus. Precisamos tomar decisões na vida cristã. E surgem situações das mais diversas em que muitas vezes não sabemos como agir ou deixar de agir. Quando, porém, estamos na presença de Deus e em harmonia com a sua santa palavra, ele seguramente nos dirige em tudo. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, em outra ordem, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Vários homens de Deus foram abençoados e bem-sucedidos, porque seguiram a sábia direção do Senhor. Noé, nós vemos, a Bíblia fala, um homem que seguiu a direção do Senhor, e só ele e a sua família escaparam da destruição da humanidade quando veio o dilúvio sobre toda a terra. Como fala em Gênesis capítulo 6, versículo 22. Assim fez Noé conforme tudo que o Senhor Deus lhe mandou, e assim o fez. Depois que Saul desviou-se da vontade de Deus, o Senhor pôs Davi no seu lugar, porque este soube fazer a vontade de Deus. A Bíblia fala em Atos capítulo 13, versículo 22. E tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi, do qual também dando testemunho disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo meu coração, que fará toda a minha vontade. Outro exemplo nós vemos também da direção de Deus. É um exemplo notável, teve o apóstolo Paulo, quando ele, em companhia de Timóteo, eles desejavam pregar o evangelho na Ásia e na Bitínia, mas o Espírito Santo não o permitiu. Lá em Atos capítulo 16, versículos 6 e 7, ele diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não lhes permitiu. Parece algo estranho o Espírito Santo impedir a pregação do Evangelho. Porém,
Deus tem os seus planos e prioridades. Quando ele fala em Atos capítulo 16, versículo 9 e 10, ali ele diz, Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Então, na continuação da narrativa, ainda vemos que o apóstolo chegaram em Filipos, pela primeira cidade ali da Macedônia, onde ganharam a primeira pessoa para Cristo na Europa, a saber, ali a empresária Lídia, que era vendedora de púrpura, que ali os acolheu na sua casa, como falas em Atos capítulo 16, versículo 14 e 15. Depois, em seguida, expulsaram o espírito maligno que usava uma jovem para adivinhar coisas de interesses de certos comerciantes. Foram presos, mas libertos por Deus de maneira sobrenatural, de tal forma que o carcereiro também aceitou a Cristo como Salvador, lá em Atos capítulo 16, versículo 16 a 34. Então, todas essas bênçãos ocorreram porque Paulo e Silas obedeceram à direção de Deus. Queridos, necessitamos da direção do Espírito Santo. Na sua angústia para não perder a presença de Deus, o salmista não só pediu que o Senhor não o lançasse fora da sua presença, como também ele implorou com alma anelante, lá no Salmo 51, versículo 11, não retires de mim o teu Espírito Santo. É impossível crer em Deus sem o Espírito Santo, porque ele é o que convence. João capítulo 16, versículo 8, ali diz, o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É ele que convence, é o Espírito Santo que convence. Se o Espírito Santo não há, sem ele não há poder para evangelizar ou fazer missões, como fala em Atos capítulo 1, versículo 8. Sem o Espírito Santo, perdemos o maravilhoso intercessor diante das nossas fraquezas. Romanos capítulo 8, versículo 26 fala, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre e Senhor, Salvador do mundo, o Messias prometido, Filho do homem, precisou ter a unção do Espírito Santo para cumprir a sua gloriosa missão. Quando olhamos para Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, ali ele mesmo diz, e o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, ter o Espírito Santo na vida é tão necessário e importante que Jesus ensinou que é Deus quem dá o Espírito Santo. Lá em Lucas 11, 13, ele diz, pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àquele que lhes pedirem. Então, os crentes em Jesus podem e devem pedir a Deus que lhes dê o Espírito Santo ao seu coração. Se o próprio Jesus precisou da unção do Espírito Santo, quanto mais nós, os seus servos, com tantas limitações em nossa vida, precisamos dessa maravilhosa unção. Amém? Vamos para a conclusão dessa lição? O que diz a conclusão aqui na lição? O nosso Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional, quer espiritual. Pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Dessa maneira, somos
convidados a colocar cada área de nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, não deixemos de enfrentar desafios, de tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença e direção do Espírito, experimentar um período de plenitude em sua presença. Então, para concluir, nenhum servo de Deus pode julgar-se autossuficiente ou independente a ponto de dispensar a provisão diária para a vida. O dia a dia é incerto, pois não sabemos o dia de amanhã. Jesus, ele falando lá em Mateus capítulo 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, diante das incertezas do futuro, até mesmo do dia do amanhã, é imprescindível viver na direção de Deus e ter dele a sua provisão. Tiago, ele adverte para a falibilidade dos projetos humanos, definindo essa ou aquela decisão. E diz que não sabemos o que acontecerá no amanhã. Por isso devemos dizer, como diz Tiago 4, 13 e 15, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, tal exortação corrobora o que temos estudado nesse capítulo, sobre o quanto necessitamos da provisão de Deus em nossa vida. Amém? Vamos para nosso questionário, revisando o conteúdo. Vamos lá, a primeira questão da nossa lição diz o seguinte: a que o Senhor Jesus se refere em Mateus capítulo 6, versículo 26? Resposta: Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, mas o Pai Celestial provê seu alimento diário. Segunda questão diz o seguinte: as quais referências o Senhor Jesus faz em Mateus 6, 28 e 30? Resposta: o Senhor Jesus faz a referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial os veste de maneira bela. Terceira questão: o que a palavra de Deus revela a respeito do que somos? Resposta: a palavra de Deus revela que somos corpo, mas também alma. 1 Tessalonicenses 5, 23. Quarta questão: em quem está a solução para a ansiedade? Resposta: a nossa solução sempre está em Jesus. Não há enfermidade que ele não possa curar, mesmo as emocionais. Mateus 12, 15. Quinta e última questão: qual é a maior necessidade do ser humano? Resposta: a maior delas é a salvação. Então, aqui terminamos a nossa 11ª lição do 4º trimestre de 2024. Que Deus possa abençoar a cada professor, a cada aluno, amante da palavra do Senhor. E não esqueça de compartilhar, não esqueça de se inscrever em nossos canais aí. Temos aí canais de estudos bíblicos, doutrinários, subsídios teológicos, tá? Para todos aí poderem estarem acessando e estarem sendo abençoados com o estudo bíblico da palavra do Senhor. Pai querido, Pai eterno, te agradecemos, Deus, porque Tu és um Deus de promessa e promessas de provisão, Pai. Pai, queremos que Tu venha abençoar a cada vida, a cada professor, a cada um que vai preparar a sua aula, a sua grade, vai dar seu estudo bíblico, vai lecionar em suas classes de aula. Abençoa poderosamente, Senhor. Pedimos a Tua bênção e a bênção da provisão sobre cada família, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus vos abençoe.